Você que está comigo aqui na Record, não esquece que você está na maior. Olha só, começa hoje a audiência de instrução do processo sobre a morte da soldado Gisele Alves Santana. E o coronel da Polícia Militar e viúvo de Gisele, coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, apontado como autor do crime, continua na cadeia. A fase de instrução é quando a Justiça ouve as testemunhas e reúne as provas neste processo. O coronel responde por feminicídio e por fraude processual, porque ele teria mudado a cena do crime antes da chegada da polícia. Nós vamos ao vivo agora conversar com a Mônica Simões. Ô Mônica, o que deve acontecer a partir de agora, por favor? Olha, Passaia, teve início hoje a audiência de instrução do caso da soldado Gisele e deve seguir até a próxima sexta-feira, dia 3. Somente hoje, Passaia, por causa do jogo do Brasil na Copa e o expediente reduzido do fórum, essa primeira audiência já finalizada aconteceu no ambiente virtual. Foram ouvidos o delegado do caso e uma vizinha do então casal. Mas, a partir de amanhã, todos os depoimentos acontecem de forma presencial aqui no Fórum da Barra Funda, que fica na zona oeste da cidade. E o depoimento do Coronel Neto deve ser o último, Passaia, deve acontecer no último dia, o dia 3. Então, ele vai ter ali o momento de se pronunciar. O que acontece a partir de agora? A promotoria entende que o Coronel Neto matou a ex-esposa com um tiro na cabeça e mudou a cena do crime. Por isso, ele é réu por feminicídio e fraude processual. Então, o juiz vai ouvir 40 testemunhas, entre elas a filha da Gisele, que vai prestar um depoimento especial, e o Coronel Neto. E se o juiz entender que realmente o Coronel Neto, ele é suspeito e tem materialidade de todas as acusações, ele vai para júri popular. Lembrando que o Coronel Neto está preso desde o dia 18 de março no presídio Romão Gomes, que fica na zona norte de São Paulo. Então a gente vai ter essa finalização, Passaia, no dia 3, sexta-feira, para saber se o Coronel Neto vai para júri popular ou não. Eu volto com você. Tá bom, obrigado pelos detalhes. Provavelmente ele vai, com certeza. Tá todo mundo esperando que sim, ele vai ser julgado. Ele vai a júri popular. Agora tem uma outra informação nova também que complica ainda mais a vida do coronel Diógenes. É verdade, Passaia. Houve a elaboração de um novo laudo recentemente publicado que constata que aquela versão que ele teria trazido nos depoimentos iniciais de que aqueles arranhões no pescoço da Gisele teriam sido provocados pela filhinha dela, que quando estava cansada, vinha no colo e agarrava a mãe no pescoço. Ele deu aqui para o Balanço Geral. Deu aqui para o Balanço Geral, falou para a gente. Falou em depoimento, isso e etc. E esse laudo novo derruba essa hipótese, dizendo que as marcas que foram encontradas no pescoço da Gisele foram produzidas pela mão de um adulto, com a força de um adulto, né? Pela força de um homem, é o que fala do laudo. Portanto, mais um argumento que cai por terra agora por um laudo feito pelo IC, Instituto de Criminalística, assegurando que essa marca realmente foi feita por um mão de homem. E diante de todas as provas que já foram coletadas, Diógenes, eu sei que a decisão da Justiça, ela avalia várias coisas diferentes, né? Nós não sabemos o que é que a defesa do coronel vai apresentar, mas vamos lá. Analisando o que nós temos hoje, fica cada vez mais difícil a absolvição desse homem. Olha, Passaia, tudo que foi trazido depois daqueles momentos iniciais, onde havia ali uma dúvida, mas à medida que os laudos foram publicados, as perícias foram executadas, os resultados começaram a sair, os depoimentos das testemunhas, aquelas que também mostraram que o Coronel Neto tinha esse tipo de conduta, Passaia, no meu modo de ver, ficou quase que impossível afastá-lo dessa situação de ser o autor de um feminicídio. Portanto, penso eu que na hora que o promotor de justiça, o advogado da família da Gisele trouxer ali no depoimento, vai convencer os jurados muito facilmente, creio até que por unanimidade, viu, Passaia, de que ele é o autor do feminicídio que tirou a vida da moça. E Diógenes, tem um assunto bastante indigesto, mas eu acho que a Polícia Militar precisa acompanhar com mais atenção, com muito mais carinho. Muitas outras policiais tinham dito que o Coronel Neto era uma espécie de garanhão, que arrastava uma asa para todas, que ele falava coisas absurdas. Ele foi denunciado outras vezes e ele sempre continuou sendo o coronel. Ele tinha costas quentes. A impressão que eu tenho, eu não sou militar, eu sei que para você é difícil falar isso, mas eu vou falar como cidadão, aquilo que eu penso e que muitos outros também pensam, que os cidadãos de bem imaginam. Imagina você, se você tivesse uma esposa, uma filha, uma irmã, trabalhando dentro da Polícia Militar, sendo assediada por um canalha desse aqui.
O que nós gostaríamos? Que as denúncias fossem levadas mais a sério, porque esse homem não começou matando, ele começou arrastando uma asa, jogando um chaveco. Como nunca aconteceu nada contra ele, ele vai aumentando o nível de maldade, até que ele chega e aperta muito forte no pescoço de uma mulher. Os laudos dizem que ele aperta tão forte que ela desmaia e depois ele tenta simular esse suicídio. Mas deixa eu contar um negócio para vocês. Se ele tivesse sido punido com rigor da primeira vez que fez sacanagem com uma mulher dentro do quartel, você acha que nós não poderíamos ter salvado agora uma vida? Não sei, mas existe uma possibilidade que sim. Então, e eu falo isso em nome de todos os homens que têm as suas companheiras dentro da Polícia Militar. E principalmente, eu falo em nome das mulheres que estão trabalhando. Por favor, nunca mais deixem de levar a sério uma denúncia feita por uma mulher contra um coronel. Porque o Coronel Neto já tinha sido denunciado, sim. E não me venham com essa conversa fiada de que vocês fizeram uma investigação rigorosa, porque vocês não fizeram. Todas as investigações feitas contra ele não levaram a nada. E sim, de certa forma, nós, que analisamos de fora, colocamos um pouco da culpa em cima de vocês, que tinham condições de fazer alguma coisa contra o coronel e não fizeram quando tinham tempo.